Miss Dollar, conto de Machado de Assis. Estamos na terceira parte do conto. Esse é o quarto vídeo sobre o conto. Mendonça cumprimentou respeitosamente a recém-chegada e esta, com um gesto, convidou-o a sentar-se outra vez. Agradeço-lhe infinitamente o ter me restituído este pobre animal, que me merece grande estima, disse Margarida sentando-se. E eu dou graças a Deus por tê-lo achado. Podia ter caído em mãos que o não restituíssem. Margarida fez um gesto a Miss Dollar, e a cadelinha, saltando do regaço da velha, foi ter com Margarida. Lembre-se que regaço é colo, né? No colo. É a única coisa que... Colo é uma palavra meio ambígua, porque colo também pode ser o pescoço, né? E regaço não, regaço é essa parte que se forma, sei lá, da cintura até as coxas quando você está sentado, né? O colo. Saltando do regaço da velha, foi ter com Margarida. Levantou as patas dianteiras e pôs-lhes sobre os joelhos. Margarida e Miss Dollar trocaram um olhar longo de afeto. Durante esse tempo, uma das mãos da moça brincava com uma das orelhas da galga e dava assim lugar a que Mendonça admirasse os seus belíssimos dedos armados com unhas agudíssimas. Mas, conquanto Mendonça tivesse sumo prazer em estar ali, reparou que era esquisita e humilhante a sua demora. Parecia estar esperando a gratificação. Para escapar a essa interpretação desairosa, sacrificou o prazer da conversa e a contemplação da moça. Levantou-se dizendo: "A missão está cumprida." Mas, interrompeu a velha. Mendonça compreendeu a ameaça da interrupção da velha. "A alegria," disse ele, "que restituir a esta casa é a maior recompensa que eu podia ambicionar. Agora peço-lhes licença." As duas senhoras compreenderam a intenção de Mendonça. A moça pagou-lhe a cortesia com um sorriso. E a velha, reunindo no pulso quantas forças ainda lhe restavam pelo corpo todo, apertou com amizade a mão do rapaz. Mendonça saiu impressionado pela interessante Margarida. Notava-lhe principalmente, além da beleza, que era de primeira água. Expressão então aqui, de primeira água. Eu coloquei ali no nosso Quizlet. Aqui, que apresenta qualidade, excelência. Se você souber a etimologia ou a lógica dessa expressão, eu não consigo atinar qual seria a etimologia de primeira água? Por que de primeira água de primeira qualidade? Bom, se você tiver alguma teoria ou tiver a resposta efetiva, por favor, comente aí embaixo. Bom, então ele reparou que ela era de primeira água, com certa severidade triste no olhar e nos modos. Expressão bonita, a gente tem que tentar digerir mais, ou pelo menos aproveitar, né? Então ela tinha uma certa severidade triste no olhar e nos modos. Se aquilo era caráter da moça, dava-se bem com a índole de médico. Se era resultado de algum episódio de sua vida, era uma página do romance que devia ser decifrada por olhos hábeis. A falar verdade, o único defeito que Mendonça lhe achou foi a cor dos olhos. Não porque a cor fosse feia, mas porque ele tinha prevenção contra os olhos verdes. A prevenção, cumpre dizê-lo, era mais literária que outra coisa. Mendonça apegava-se à frase que uma vez proferira e foi acima citada. E a frase é que lhe produziu a prevenção. Perceba que... Bom, a gente já comentou sobre
o quanto ele é, digamos, qual foi a expressão que o narrador usou? O quanto que a singularidade do Mendonça é preciosa no sentido de Molière, né? Não mo acusem de chofre. Lembre-se, quando você faz algo de chofre, você faz algo de repentemente, né? De supetão, assim. Eu uso essa expressão, mas eu acho que as pessoas não usam tanto assim. Não mo acusem de chofre. Mendonça era homem inteligente, instruído e dotado de bom senso. Tinha, além disso, grande tendência para as afeições românticas. Mas, apesar disso, lá tinha calcanhar o nosso Aquiles. É claro, calcanhar de Aquiles, é o ponto fraco, né? Era homem como os outros. Outros Aquiles andavam por aí que são da... Essa expressão é interessante. Ó. Outros Aquiles andam por aí que são da cabeça aos pés um imenso calcanhar. Repara, você tem um homem... Aqui, calcanhar de Aquiles não é tanto fraqueza como um defeito, né? Um defeito moral. Então, a sua fraqueza moral, né? Então, esse era o calcanhar de Aquiles do nosso médico. E a gente poderia falar que é só um calcanhar mesmo, né? Porque, afinal de contas, ele é inteligente, ele é bem sucedido, ele é honesto, ele tem senso do ridículo, pelo menos ali, senso de humilhação, mas ele tem o seu calcanhar de Aquiles, que é essa atração ridícula pela literatura. É claro que a atração pela literatura não é ridícula, mas há um certo tipo de atração, como a gente comentou, que é ridícula, que é essa atração exterior, né? Então, você, por exemplo, numa conversa, fica procurando lá uma brecha para poder citar, como dizia Machado de Assis. Aí você abre aspas e fala, e fecha aspas, e aí você se sente bem com você mesmo. Eu sei Machado de Assis, ou sei lá, Shakespeare de cor e consigo citar numa conversa, né? Esse tipo de postura ridícula seria o calcanhar de Aquiles do Mendonça, né? Mas outras pessoas são um calcanhar inteiro, o cara é só calcanhar, né? Outros Aquiles andam por aí que são da cabeça aos pés um imenso calcanhar. O ponto vulnerável de Mendonça era esse: o amor de uma frase era capaz de violentar-lhe os afetos. Sacrificava uma situação a um período arredondado. Repare, o Mendonça, ele, pelo menos às vezes, ele presta muito mais atenção à verdade que é bonita de se dizer, né, do que a verdade efetivamente. Então vamos ler mais uma vez o ponto vulnerável de Mendonça. O amor de uma frase era capaz de violentar-lhe afetos. Sacrificava uma situação a um período arredondado, né? Então, você faz aquela frase... Sabe aquela história? Você vai fazer uma frase que tem a palavra passado, né? Então, no passado, você tem que trabalhar, você tem que respeitar o seu passado. Aí parece que vem... não, mas se eu falei passado, eu tenho que falar presente, né? Você tem que respeitar o seu passado, prestar atenção no seu presente, e aí você tem que falar sobre o futuro também, né? Para construir o seu futuro. Aí fica bonito, né? Não estou dizendo que essa frase que eu acabei de fazer é uma frase que não expressa uma verdade, mas pense, e se eu quiser falar de outra coisa, né? Se a gente está falando só de tradição, e aí, por amor ao período, por amor à frase, eu vou falar algo que está deslocado com o que a gente está conversando, ou talvez até uma mentira, mas fica tão bonito, né? Não sei o que do passado, para não sei o que do presente, para não sei o que do futuro. Então é esse tipo de sacrifício que se faz, né? O que é um defeito grave, por exemplo, digressão, alerta de digressão, né? O que é um defeito grave, por exemplo, para um escritor, né? Aí você pode falar, mas o escritor não tem que escrever de uma forma bonita? Sim, mas o desafio dele é respeitar a experiência que ele estava falando,
sobre a qual ele estava falando e achar um modo bonito e expressivo e fechadinho, arredondado para dizer aquilo, né? Não ter algo em mente para ser expressado e na hora de estar construindo se empolgar com aquele texto e esquecer que aquele texto está ali para representar uma realidade, uma verdade, e aí fechar o texto, mas violar a realidade, né? Eu sei isso porque eu passei os meus anos de juventude, escrevi muito poema e cansei de escrever poema que não tinha nada a ver com o que eu queria falar no começo, né? Então tinha um sentimento ali, uma percepção específica, eu começava a escrever, as palavras meio que pedem umas às outras, e eu falava, nossa, olha que bonito que tá ficando isso, e deixava bonitinho ali, e aquilo que era o meu trabalho expressar ficava mais ou menos esquecido, assim, sabe? E aí, é claro, eu tinha aquela tendência ao dramático, né? Parecendo o Bentinho tentando escrever aquele verso. Lembra que o Bentinho não conseguia dormir um dia e ele só tinha o primeiro... ele queria escrever um soneto, né? E aí ele só tinha o primeiro verso e depois ele conseguiu a chave de ouro, o último verso ali, né? Então só tinha a dramaticidade. E perceba, isso é impostação, né? É só a língua, são só palavras ali, né? Eu não tinha, assim como o Bentinho não tem, assim como o nosso Mendonça não tem, que é o peso da literatura, né? A literatura expressa coisas profundas da realidade, né? Bom, então o ponto vulnerável de Mendonça era esse: o amor de uma frase era capaz de violentar-lhe afetos, sacrificava uma situação a um período arredondado. Referindo a um amigo o episódio da galga e a entrevista com Margarida, Mendonça disse que poderia vir a gostar dela se não fosse Os Olhos Verdes. O amigo riu com um certo ar de sarcasmo. Mas, doutor, disse-lhe ele, não compreendo essa prevenção. Eu ouço até dizer que Os Olhos Verdes são, de ordinário, núncios de boa alma. O que é núncio? Você conhece a palavra anúncio, correto? Então, núncio é um mensageiro incumbido de anunciar, transmitir a vontade de outrem, ok? Diplomacia, termo eclesiástico. Vamos ver se essa outra é interessante, outra definição é interessante pra gente aqui. Representante permanente da Igreja Católica Romana junto a um governo com o qual mantém relações diplomáticas. Você vai ver essa palavra, núncio, quando o padre Cabral se tornou protonotório apostólico. E aí ele conversou com um núncio ali, que é exatamente isso que eu li para vocês. Bom, isso não é importante, mas só pra gente... Quanto mais conexões a gente fizer, mais a gente vai lembrar dessas coisas, né? Bom, então os olhos verdes são de ordinário mensageiros, eles anunciam, então eles são núncios de boa alma. Além de que a cor dos olhos não vale nada. A questão é a expressão deles. Podem ser azuis, como o céu, e pérfidos, como o mar. A observação desse amigo anônimo tinha a vantagem de ser tão poética como a de Mendonça. Por isso, abalou profundamente o ânimo do médico. Não ficou este como o asno de Buridan, entre a celha d'água e a quarta de cevada. O asno hesitaria, Mendonça não hesitou. Bom, aqui a gente tem outra referência, né? Então vamos lá, eu vou ler para você o que eu coloquei aqui. Mas antes disso, lembre-se que celha é um vaso, assim, bom, deixa eu ler aqui. Balde de madeira com uma pega ou alça também de madeira, né? Recipiente de pedra, madeira ou ferro fundido, usado para pôr comida para os animais, especialmente aos porcos. Ok, então tenha em mente que é, né, um tipo de coxo, sei lá. Agora vamos lá. Quem que foi Buridan? Não, vou falar sobre o paradoxo de Buridan. O paradoxo conhecido como asno de Buridan não foi originado pelo próprio Buridan. É encontrado na obra de Caelo de Aristóteles, onde o autor pergunta como um cão,
diante de duas refeições igualmente tentadoras, poderia racionalmente escolher entre elas? Perceba, a pergunta é, um cão está aqui no meio e tem aqui, sei lá, vamos colocar, né, comida e água. E ele está igualmente precisando de comida, igualmente precisando de comida e água, né? Ou, sei lá, no meu caso, aqui tem sashimi e aqui tem caranguejo, né? Meu Deus do céu, né? São igualmente tentadoras. Então vamos lá. Buridan em nenhum momento discute esse problema específico, mas sua relevância é que ele defende um determinismo moral pelo qual, salvo por ignorância ou impedimento, um ser humano diante de cursos alternativos de ação deve sempre escolher o de maior bem. Ou seja, repare aqui, ou seja, tudo bem, você pode falar, não, é claro que a gente vai escolher o melhor bem, mas o ponto é, eu posso quantificar as coisas, né? O caranguejo é atraente 35 unidades não sei do que, né? E o sashimi é atraente 35 também, né? Buridan defendia que a escolha devia ser adiada até que se tivesse mais informações sobre o resultado de cada ação. 35, não tem como eu decidir nada, não é racional fazer isso. Então eu fico ali no meio e vou buscar mais informações. Mas veja bem, no sashimi eu posso colocar o wasabi. O caranguejo tem aqueles bolinhos lá, né? Sabe, tem um vinagrete, tem uns molhinhos diferentes. Aí vamos supor que eu ainda estou nesse dilema. Eu não posso nem pegar o sashimi, nem pegar o caranguejo. Pensei mais sobre a questão, o wasabi, o shoyu, né? Talvez alguma verdurinha ali que eles cortam bem fininho. Subiu! Agora o sashimi não é mais 35, o sashimi é 42. Mas o caranguejo com os seus vinagretes, etc., também são 40, também é 42. Novamente, o que eu faço? Eu espero. Buridan defendia que a escolha devia ser adiada até que tivesse mais informações sobre o resultado de cada ação possível. Escritores posteriores satirizaram esse ponto de vista, imaginando um burro que, diante de 2 montes de feno, igualmente acessíveis e apetitosos, deveria deter-se enquanto ponderava por uma decisão, né? E aí qual que é a ideia? O burro pode morrer de fome ali no meio dos 2 montes de feno, porque quando ele vai para esse lado, ele pensa, opa, mas tem o outro ali, e aí ele vai para esse lado. Isso para falar de quantificação de coisas que a gente não sabe se podem ser quantificadas, né? Essa questão é motivo de reflexão até hoje, em especial por teóricos da inteligência artificial. Ok? Então vamos lá. A gente tem toda essa referência para falar o seguinte. Por isso abalou profundamente o ânimo do médico. Não ficou este como o asno de Buridan, entre a celha d'água e a quarta de cevada. Então, não é 2 montes de cevada, mas aqui tem cevada, aqui tem água e ele precisa dos 2, como eu falei para você no começo. Então ele não ficou. O asno hesitaria, Mendonça não hesitou. Acudiu-lhe de pronto a lição do casuísta Sanches, e das 2 opiniões tomou a que lhe pareceu mais provável. Eu não sei se eu coloquei aqui. Coloquei casuísta, né? Vamos lá. Um casuísta ou casuísta é submissão total a ideias, sistema de pensamentos e doutrinas. Pode ser um termo jurídico, obediência ao que a lei determina. Próxima definição, argumento ou medida fundamentada em raciocínio, enganador ou falso, especialmente em direito. Terceiro, sistema moral, atitude de conduta hipócrita, de acomodação. Então, tem esse cara chamado Sanches, eu confesso que eu acho que eu procurei, não achei muita coisa, não achei satisfatória, e decidi não trazer para cá, tanto é que eu esqueci tudo. Mas, se você vamos pegar a terceira definição ali, né? Atitude ou conduta hipócrita, de acomodação. Atitude ou conduta hipócrita, de acomodação.
Então ele não fez como o burro de Buridan que pensa, não, eu não posso ficar acomodado de simplesmente escolher sashimi, sendo que o caranguejo pode ser que seja mais desejável que o sashimi. Isso é atitude de acomodação moral, uma atitude hipócrita. Então eu fico ali no meio e morro de fome, né? O que o nosso Mendonça fez é seguir a casuísta, né? A lição do casuísta, que é, das duas opções, tomou a que lhe pareceu mais provável. Eu não sei direito por que eu estou escolhendo isso, mas eu estou escolhendo isso, né? Se prepare, bom, eu acho que eu já comentei isso com você, antes de terminar esse vídeo, deixa eu recomentar. O Machado de Assis, nesse conto, parece que ele tem um gosto muito grande de fazer várias referências culturais, né? A gente conversou sobre isso lá no vídeo 3. Então a gente vai sempre parando, porque se ele está passeando por tudo quanto é tipo de cultura, tá? Por exemplo, agora aqui um pouquinho de filosofia, a gente viu o Molière no vídeo anterior, então vamos fazer a mesma coisa que o Machado de Assis fez, né? A única coisa que ele já tinha todo esse conhecimento, a gente vai tentar ganhar um pouquinho desse conhecimento ao qual ele fez referência.